Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia 3 de fevereiro, quarta-feira, a liturgia da palavra nos propõe um texto na primeira leitura, retirado do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que pode nos causar um pouco de incômodo, inclusive perplexidade, quem sabe, devido à nossa sensibilidade contemporânea. O texto começa já com uma exortação um tanto quanto dura e exigente. Diz o seguinte o texto: Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Nos coloca já diante de uma realidade que deve nos fazer refletir e que talvez alguém possa ficar incomodado, porque diz, olha, você está lutando de um modo tão sério que se fosse necessário para resistir às tentações, resistir ao pecado, resistir ao mal, você estaria disposto a derramar o seu sangue? Uma resposta que se somos honestos, nem todos estaremos assim tão prontos a responder de modo afirmativo. E a leitura continua, não pensemos que fica por aí. Diz o texto, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. E aí se cita uma passagem do Antigo Testamento, do livro dos Provérbios, no capítulo 3, que diz o seguinte: Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Entender, às vezes, que as situações de dor na nossa vida podem ser um modo do Senhor nos corrigir, um modo que Deus, por nos tratar como filhos, tem para nos arrancar talvez do erro. De fato, o texto da carta aos Hebreus continua ainda um pouco dizendo: é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? E aí o texto segue um pouco com esse raciocínio, e que hoje, muitos poderiam dizer, mas padre, isso parece mais uma passagem que está ultrapassada. Falar de Deus, que permite o sofrimento, que faz com que a pessoa, de repente, passe por um momento difícil para corrigi-la. Mas esse Deus não é um Deus tanto quanto duro. Não é esse o Deus que Jesus revelou, o Deus misericordioso, o Deus que sempre perdoa. Vamos ver, queridos irmãos, queridas irmãs. Em primeiro lugar, não há contradição. Deus é o Deus que sempre perdoa, sim. Deus é o Deus misericordioso, mas também é um Deus que quer efetivamente o nosso bem. Porque um pai que ame o seu filho e que deixe o filho se perder, para não dizer, eu não vou brigar com ele, porque afinal de contas tem que respeitar. É óbvio que tem que respeitar, mas um pai vai fazer de tudo para salvar o filho. E talvez, queridos irmãos, queridas irmãs, o problema desse tipo de concepção, que pode nos causar um pouco de incômodo, deve estar mais bem no modelo que nós temos desse tipo de atitude. Porque, às vezes, quando imaginamos Deus como um pai que repreende, um pai que, de alguma maneira, faz algo para que o filho possa sair do erro, nós temos, talvez, na cabeça a imagem de um pai terreno, um pai, um ser humano, que às vezes é de uma dureza desproporcional na correção dos filhos. Então, às vezes, por uma coisa boba, um capricho que uma criança às vezes pode cometer, aquelas coisas que são próprias de quando você está no teu processo de amadurecimento, você faz uma besteira, e aí o pai vem com uma agressividade, que vem com uma violência, que é totalmente desproporcional àquilo que o sujeito fez de errado, e a gente pode imaginar um pouco isso como parâmetro na hora de entender essa passagem. E não é assim. Talvez, se nós quiséssemos entender bem o que aqui a Sagrada Escritura nos ensina e a ideia que se tem nessa correção que Deus permite na nossa vida para que saiamos do erro, é a seguinte: imaginemos um pai que sabe que o seu filho está com dependência química.
E uma dependência química que o vai levar inevitavelmente à morte. Não somente porque é um engano, né? Porque o sujeito está buscando a felicidade em algo que não é verdadeira felicidade, é algo que está lhe sugando a vida, ele está destruindo, né? Mas vai realmente acabar com a sua vida. Então, o que um pai que ama o seu filho faria para arrancar o filho, sabendo que não adianta falar, filho, olha, isso aí está errado, né? Usar essas drogas está te fazendo mal. O filho pode até entender, né? Mas não é capaz, porque já está completamente escravizado pelo vício. Pois bem, esse é um modelo que nós temos que ter por diante para entender, às vezes, essas saculejadas que Deus nos dá na nossa vida, através da dor, através do sofrimento. Porque eu e você, queridos irmãos, queridas irmãs, também temos uma dependência, também temos, né, todos nós, uma espécie de vício, uma droga. E essa droga se chama amor próprio. Todos nós somos viciados no nosso próprio umbigo, no nosso amor próprio. E muitas vezes não adianta as palavras que Deus nos dirige de carinho, de compreensão, porque nós simplesmente, embora compreendamos, não somos capazes de nos libertar dessas ataduras que o amor próprio coloca na nossa vida. E é preciso, para que essas ataduras se rompam, que Deus nos dê uma sacolejada. Que Deus mostre como a nossa vida depende dele. Porque é isso, no fundo, que nós precisamos compreender. Que sem Deus não somos nada. E o amor próprio nos como que incapacita na percepção dessa realidade. E quando nós nos deixamos levar pelo amor próprio, né, que caminha de braços dados com orgulho, né, acabamos sendo incapazes de perceber as coisas mais extraordinárias. É o que vimos no Evangelho de hoje. Quando Jesus se apresentou na sua cidade de origem, né, em Nazaré, e já a sua fama estava correndo, né, daquilo que ele dizia, dos milagres que ele realizava, né? Então, como hoje nós vimos no Evangelho, que é do capítulo 6 de São Marcos, vimos como, né, Jesus, quando se apresenta lá em Nazaré, aquelas pessoas, justamente porque estavam já cheias de orgulho, de pretensão, que achavam que sabiam de tudo, né? Porque o orgulho, o amor próprio faz isso com a gente acha que tem todas as respostas, que sabemos de tudo. E aí, quando viram Jesus lá, falaram, esse aí, mas a gente conhece quem ele é, a gente conhece os parentes dele, né? A gente conhece quem é a mãe dele, né? Como é que ele pode estar fazendo tudo isso? E às vezes por essa pretensão perde-se a graça de Deus que está visitando. E somente, justamente, com uma sacolejada, né, quando a gente vê que todas essas certezas, né, vão a ruínas no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de dificuldade, é quando a gente então, como que abre os ouvidos, abre os olhos para perceber essa realidade de um Deus que nos ama tanto. Né? O Salmo 102, que também a missa de hoje nos propunha, dizia, o amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. O amor de Deus nunca vai nos abandonar. Deus sempre vai nos perdoar. Como dizia o Papa Francisco, no primeiro Ângelus, no domingo, após a sua eleição, no dia 13 de março de 2013, né, ele dizia que Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Nos cansamos pelo nosso amor próprio, nos cansamos pelo nosso orgulho. E por isso é necessário que Deus, às vezes, possa vir e nos sacolejar um pouquinho. E que Ele nos abençoe para que estejamos sempre com o coração aberto e escutemos a sua palavra. E que Ele abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.